Sejam bem-vindos mais uma vez ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvin, seu host frequente, mais uma vez aqui de Bucaramanga, na Colômbia. E como co-host hoje temos Rafael Lima. Rafa, como é que você tá? Tá onde agora? Últimos podcasts sendo gravados em Vinhedo agora, eu tô de mudança para São Paulo em breve. Tudo bem, tive uma gripe do tamanho da casa do carnaval, perdi o carnaval inteiro, mas sobreviveremos. Até acho que perdi o podcast por causa disso, porque eu tava inútil. Desculpa, galera. Meus pêsames aí, tanto pela gripe quanto por ter que se mudar para São Paulo, mas... Bom, a conversa de hoje é com o Boldtide Mara. Ele é um holandês vivendo na Argentina desde 2005 e é criador da SovSpot, uma plataforma para indivíduos soberanos com informações sobre vistos de nômade de investimentos, cidadanias, etc., ao redor do mundo. E também é escritor do Wi-Fi Agency, um site sobre como criar a sua própria agência digital. Mara, prazer ter você aqui hoje. Como que você tá? Tá falando de onde? Tudo bem. Prazer, tudo meu. Como vocês estão? Nada a reclamar. Colômbia aqui, Bucaramanga, fantástica como base. Imagino que não cheia de coisas para fazer igual Buenos Aires, mas ainda assim muito confortável. Legal. Eu já estou com o meu café, então estamos bem. E agora eu tô percebendo que a minha camiseta só está em parte aparecendo, então para quem tá vendo, a minha camiseta não roube o governo odeia, o governo detesta a concorrência. Só que agora eu percebi que tava antes cortado aqui, não roube o governo. Aí ficou meio, entendeu? Tipo, a camiseta é socialista até aqui, depois você entende o resto. Pois é. Aí você fica tipo, não, como é que... então deixa eu só mudar o frame aqui um pouco para evitar cortes favoráveis. Não, Rob, tem tudo pelo governo. Mara, você que fez essa camiseta ou você... Não, não, a gente vendia ela quando a gente tinha loja de camisetas, a gente vai voltar a ter ideias radicais, e essa estampa aqui é do Bruno Souza. A gente estava falando antes do Gilson Marques, né, que é desse quadro, que é do deputado federal libertário que foi eleito no Brasil, o slogan do Imposto Roubo. Isso aqui é do outro cara, que era deputado estadual, concorreu federal também, infelizmente ficou não dando, por muito pouco, mas também era um deputado estadual, também libertário, do mesmo estado de Santa Catarina. Então, Santa Catarina é um capistão brasileiro, bicho. Não tem o que fazer, não. E essa camiseta aqui, quando a gente ia à loja, era a que mais vendia, porque é óbvia, é muito legal. E eu lembro que uma vez eu tava num shopping em São Paulo, completamente aleatório, andando assim, uma senhora uns 70 anos de idade, que obviamente não fazia a menor vaga ideia de que eu era, me parou e falou, essa camiseta é muito boa, é verdade. Eu pensei, o que está acontecendo demais. Não é só na bolha, né? Não é só na bolha, é uma mensagem que todo mundo olha e fala, pô, errado não tá, né, cara? Tem que lançar uma loja virtual com isso, porque eu acho que, inclusive, aqui na Argentina teria sucesso, se vocês mandam internacionalmente, né? E depois a gente tem que poder receber também. Isso é uma questão aqui que não está tão simples, não. Não, mas isso aqui é o slogan do Ron Paul, né? Don't steal, the government hates competition. So, então é aquilo só que traduzido, tanto que dá a citaçãozinha do Ron Paul. Mas fica mais legal em português. Mas, Mara, conta um pouquinho pra gente, assim, da sua bio. Eu já tinha visto que você é europeu, originalmente. Sim. O que leva um europeu a se mudar pra Argentina? Bom, primeiro eu mudei para o Brasil, né? Eu morei um tempinho em São Paulo, e depois eu vim para cá, para Buenos Aires. E, na verdade, bom, eu estudei espanhol lá na Holanda e também português. Eu estava fazendo aulas de português, aulas privadas, sempre português brasileiro. E, bom, gostava muito da América Latina, eu não queria morar na Europa, na verdade, e eu gostava, assim, do caos mesmo e da liberdade que isso também traz consigo, porque, na verdade, eu sinto que tenho muito mais liberdade aqui, apesar de todas as medidas socialistas que a gente bem conhece. Mesmo assim, eu sinto menos o peso do Estado do que na Europa, por exemplo, onde está tudo mais arrumadinho, está tudo funcionando ótimo, mas ao mesmo tempo eu não me sentia tão livre como aqui.
Isso é um argumento assim que a gente de vez em quando vê algumas pessoas fazendo, né, ok, governos latino-americanos, eles na teoria são bem socialistas, né, não tem muita liberdade econômica, mas na prática o Estado não tem tanto poder de controle, não tem tanto a parte do enforcement igual tem na Europa, né, eles Isso. realmente, toda a regulação, eles irem atrás de você e te pegarem, né. Na América Latina é algo muito mais, sei lá, arbitrário, muito mais... Ok, às vezes pegam, mas muitas vezes a pessoa, sei lá, não está cumprindo alguma regulação de pipapá e fica anos sem nunca dar nada, né? Algo muito mais... o Estado não tem... Ele é grande na teoria, mas na prática ele não tem o poder de controlar tudo que ele diz que controla. Isso, exatamente. Então, é isso. Eu acho que aqui, nesse sentido, não estou dizendo de, bom, aqui pode fazer um monte de coisas ilegais e está tudo legal. Não, aqui simplesmente o enforcement não é tão grave como na Europa, por exemplo, onde realmente para fazer uma reforma dentro da sua cozinha, você precisa de pedir algum certificado do governo para poder fazê-lo, entendeu? Aqui, por exemplo, eu modifiquei tudo na minha casa, inclusive juntei 2 casas aqui e tudo sem nenhum pedido, porque nem podia pedir esse permisso de obra, porque onde eu moro são 8 unidades e ninguém na história de todas essas 8 unidades jamais pediu algum documento assim, e você só pode pedir sobre todas as alterações. Então, se eu fosse para o governo agora, falando, olha, eu quero fazer essas alterações, bom, mostra os planos atuais. Não existem. Então, então, né, esse é um exemplo, por exemplo, de que o pessoal vai lá e faz. E, às vezes, tem, claro, tem o governo que vem e, bom, alguém faz algum reclamo e se precisa fechar a obra, mas, em geral, todo mundo é livre de fazer essas alterações sem nenhum problema. Você originalmente foi para a Argentina para trabalhar também lá, ou você já tinha um trabalho remoto, um negócio remoto, quando você fez essa mudança? Não, quando eu fiz essa mudança ainda estava trabalhando. Não, eu estava terminando o mestrado e depois eu fiquei trabalhando de VA, de assistente virtual para um diretor de uma empresa de construção na Holanda. Isso foi, eu acho que em 2006, 2007, trabalhei lá. E foi uma experiência muito legal, porque foi a primeira vez, antes de todo o trabalho remoto que hoje em dia é tão comum, que eu percebi que dava para fazer isso, ou seja, morar aqui e ganhar em euros, e eu estava ganhando muito bem nessa época. E o que eu fazia era simplesmente administrar a agenda dele, e eu fazia sourcing também como é que em português, poloneses ou polacos, da Polônia. Os dois funcionam, talvez os alguém dois se ofenda funcionam. com polaco, mas duvido que alguém que se ofende com isso está assistindo a gente. Tá, ótimo. Não, porque em espanhol é polaco, mas não lembrava em português. Bom, e também fazia sourcing, por exemplo, de pessoal de construção lá, e conferências dele, sei lá, e os servidores dentro do escritório também, tudo com Remote Assistant, e foi muito legal essa experiência. Bom, no final foi tudo um Ponzi que caiu, porque ele estava subcontratando tudo e explodiu tudo no final, e aí eu fiquei sem emprego e pensei, bom, agora eu vou ter que estabelecer minha base aqui, aí comecei a errar, porque pensei, bom, vamos ser tudo bem, vou começar aqui a trabalhar numa empresa, e aí comecei a aprender de marketing digital e tudo mais. Logo depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiz a minha própria empresa aqui e comecei a contratar pessoal e tudo isso, e aí virou cada vez mais complicado no sentido de, aí tem essas dinâmicas aqui de emprego, de empregador e empregado,
como vocês têm no Brasil também, mas pelo menos no Brasil existe uma diferença, que é o empregador pode ver a quantidade de processos ligados a uma pessoa no âmbito laboral. Ou seja, aqui não dá para ter nenhuma ideia de se essa pessoa é conflitiva ou não. No Brasil, você contrata a pessoa na cega. Você não pode saber. Você não pode saber. Essa informação é privada ou é muito difícil de achar. Ou seja, não tem uma base de dados como no Brasil que você, como empregador, pode ver, olha, essa pessoa nem tem que vir para a entrevista porque... Já acessou 50 empresas onde estava trabalhando. Pois é. Então, eu tenho muita pessoa aqui que deixa passar esses 3 meses, porque o contrato que ainda dá para terminar são 3 meses, e depois disso o pessoal está fixo. E, bom, depois desse momento é muito mais difícil despedir, e também, em geral, esses empregados que você depois termina o contrato, eles terminam fazendo sempre algum juízo laboral, e sempre vai em contra da empresa, porque o empregado sempre tem a razão, né? E, então, isso aconteceu algumas vezes também na minha empresa, e depois decidi simplesmente colocar tudo fora da Argentina. Sim, trabalho com argentinos, mas tudo com contratos internacionais, ou seja, é tudo através de uma empresa nos Estados Unidos. E, bom, pode demandar essa empresa se quiser, mas é muito mais difícil. E também trato de não trabalhar numa localização em conjunto, porque isso também provaria mais essa relação laboral. Isso. Então, assim, acho que já está meio que desenhado para o nosso público o tema assim, do resto do podcast, né? O porquê a Argentina é atraente. A Argentina não é um país atraente para você ir lá e, sei lá, pegar um emprego ou contratar pessoas CLT, né, como empregados mesmo. A Argentina é um país interessante quando você tem clientes fora, quando você tem renda vinda de fora, quando você está vivendo em euros, em reais, etc., e está aproveitando o estilo de vida lá, mas não para sair contratando argentinos depois tomar processo na cara. Né? Isso, exatamente. Salvo no caso de multinacionais que têm bastante dinheiro para todas essas coisas legais. Aí, por exemplo, tem várias multinacionais que agora estão relocating na Argentina porque a mão de obra é muito barata aqui. Mas fora desses casos, eu diria que não, que só fazendo negócios fora da Argentina, mas e trabalhando ou morando aqui, trabalhando com argentinos, porque a qualidade é muito boa em geral. Muitas pessoas falam inglês, tem muito programador muito bom, e nesse sentido é muito legal trabalhar com o pessoal daqui. Só que tem essas questões laborais mesmo que vem já de larga data do peronismo, né? Que isso ainda não mudou. Também tem a questão cambial, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem muita ideia como funciona se a gente não foi para a Argentina. Mas poderia explicar um pouco mais assim, como que é essa questão de dólar blue e dólar oficial e como funciona para conseguir dinheiro na Argentina? Isso tudo surgiu porque o governo colocou um limite de quantidade de dólares que o pessoal pode comprar legalmente por mês. Então, o topo está em $200 por mês, que é o máximo que você pode comprar pelo banco. Como o argentino é muito dolarizado e pensa e faz poupança em dólar, isso foi diretamente um problema, porque a grande maioria das pessoas, se tem algum peso sobrando, vai comprar dólar. Então, isso virou um mercado paralelo, onde tem outra taxa, que é quase o dobro da taxa oficial, do dólar peso, e a maioria das pessoas só se move nesse mercado. Nem compra mais oficial, porque inclusive está tudo monitorado e
tudo mais difícil comprar por lá, menos se você é político, aí tudo bem, pode comprar, inclusive familiares podem comprar dólares nessa taxa do governo sem nenhum problema, mas o resto dos meros mortais não, e precisam ir para essa outra taxa que é o dobro. Bom, e para conseguir os pesos ou os dólares, porque no meu caso, por exemplo, eu sempre preciso de pesos aqui, porque eu não faturo localmente, então sempre trazendo dólares de fora, trocando aqui e por peso. E nesse caso tem o que chamam cuevas, que seriam cavernas, basicamente, onde eles facilitam esse serviço por você. Pode ser por transferência internacional, então você fala para eles, eu tenho esse dinheiro numa conta na Europa ou nos Estados Unidos, bom, vou te buscar um argentino que precisa desse dinheiro fora, na conta dele, você gira lá, e depois eles cobram porcentagem e te dão aqui o que você preferir, ou dólar ou peso. Em outros casos, se você tem dólar aqui sobrando, você liga para eles e tudo é delivery. Então, eles vêm uma moto aqui, você pede por WhatsApp e dentro de umas horas eles estão tocando na porta com esses peso bricks. É muito esquisito. E para turista, até pouco tempo, era assim. Você tinha que vir aqui com dólar cash e trocar no mercado paralelo, e aí você tinha essa taxa muito mais favorável em pesos. Mas faz uns 2 meses, eles introduziram uma taxa de cartão de crédito internacional que é um pouquinho abaixo do dólar blue. Ou seja, em vez de 380, é 350 ou 330. Então, nesse caso, não dói tanto pagar as coisas com cartão, e para a Argentina serve também porque entram dólares para as reservas internacionais. Então, aí, eu acho que isso foi uma boa jogada deles, que pelo menos entra um pouquinho mais de divisa internacional. Então, basicamente, assim, antes, quando você tentava pagar no cartão, você recebia, tipo, metade do valor real do que você ia comprar. Aí agora você perde, tipo, sei lá, 10% em vez de metade. Exatamente. Então, ok, isso. Vou pagar no cartão pela conveniência, eu sei que vou perder um pouquinho, mas eu não vou perder, sabe, 50% do valor da compra. Exatamente. Meu Deus. E tem que ficar fazendo conta o tempo todo, né? Então, isso é o esporte nacional, é pensar o tempo todo em taxas, em dólar, todo mundo é economista aqui, é realmente É incrível. bom que treina a população em matemática, né? Sim, e A pessoa fica bom de conta, divisão, multiplicação. Eu adoro isso porque, assim, às vezes fazem um argumento de, não, mas porque Bitcoin não vai dar certo, porque você tem que ficar fazendo conversão o tempo todo, quem que vai fazer isso? Isso é normal em qualquer país com hiperinflação, e daí com Bitcoin você poderia, tipo, evitar isso. Exatamente. Porque, aqui os cripto, eles são muito utilizados também, mais stablecoins do que Bitcoin, só pela volatilidade. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu também acho que um Bitcoin é um Bitcoin. Vai ser assim. O quão comum é isso, aliás, tipo, o mercado cripto aí, só para ter uma noção, já que a gente entrou nisso? Não, é bastante comum na população jovem, né? Por exemplo, tem várias cuevas que eles aceitam o USDT ou alguma outra stablecoin, e você manda para eles, eles te dão os dólares ou os pesos na mão. Isso é bastante comum já. E entre as pessoas também. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que depois de receber o pago, por exemplo, numa plataforma como o Deal, eles retiram esse dinheiro em stablecoin na Binance, por exemplo. Então você basicamente consegue fazer o on e off ramp de cripto diretamente para os tijolos de pesos sem problema. Sim, exatamente. Sem muito problema considerando as outras alternativas, né? Tipo...
Sim. Dá um trabalho, mas tudo que envolve dinheiro dá trabalho. Então, assim, tá meio even. E tem pessoal que é muito inovador também. Por exemplo, uma vez eu tinha um cliente que ele falou, ele era despachante de aduana, e ele falou assim, eu vou comprar um container de latinha de atum. E porque isso vai valorizar mais do que a inflação. E ele tinha razão no final, porque subiu muito mais do que a inflação. Mas, todas essas coisas que não fazem nenhum sentido em qualquer outro lugar do mundo são provadas aqui. Cara, investir em basicamente qualquer coisa física, né? Que tenha... Isso, Eu lembro que você tinha compartilhado uma estatística ridícula em um dos seus artigos ou tweets, etc., que de cada $5 existentes fora dos Estados Unidos, um está na Argentina, uma coisa assim, tipo, 20% de toda a base monetária. Sim, toda a base monetária fixa, ou seja, como é, em papel. Está na Argentina, sim. Um de cada 5, mais ou menos, é a estimação. Uau! Isso é quão dolarizado a Argentina já é informalmente. Isso, porque todo mundo tem aqui numa gaveta, em algum lugar, e também na construção local, por exemplo, todos os imóveis têm preço em dólar. Ninguém vai te vender uma casa. Imóvel não é denominado em peso. Não. Muito raramente numa construtora, por exemplo, que faz algum benefício local, pode ser em peso, mas isso sempre tem uma taxa impossível, tipo 120% anual ou mais, para ter esse acesso. Mas a grande maioria, diria mais de 90%, está tudo em dólar, e é tudo cash, ou seja, você vai lá com a mochila cheia de bilhetes que você compra. Então você só consegue comprar imóveis fazendo pagamento em dólar físico. Ou transferência internacional. Então, tem muito argentino que tem conta fora do país e você simplesmente fala assim, manda para essa conta e depois operação concretada e assim também pode fazer. Ou tem pessoal que também aceita Bitcoin ou cripto e também já houve algumas operações assim. Mas ainda é muito... Isso também, por exemplo, esse mercado é muito off the radar. E isso que eu gosto muito. Por exemplo, na Holanda seria uma coisa absolutamente impossível e estaria um SWAT team do fisco na sua porta dentro de 1 hora, se isso acontecer. Porque as leis contra lavado de dinheiro e tudo isso é muito mais... monitoramento do sistema muito mais forte, né? Muito mais forte. E aqui não quer dizer que isso não esteja declarado, por exemplo. Todo mundo tem que fazer uma declaração fiscal, mesmo assim, comprando um imóvel, mas só tem essa facilidade de que não tem que ser numa conta local, pelo menos porque numa conta local seria primeiro converter a pesos, a taxa oficial, depois converter de volta ao dólar, você perderia mais da metade dos dólares. Certo, nossa. E o governo sabe disso, só não controla, porque sabem que se eles fizerem isso, é o fim da picada e acabou, o pessoal vai ficar puto e caiu a república, basicamente. Então, isso, o Macri foi o último em tentar, né? Mas durante os anos 90, eles tiveram uns 10 anos, que eu acho que foi em 90 ou 91, que eles decidiram fazer o PEG de 1 a 1. Sim, que foi a época do currency board e tal. Só tô dizendo, tipo, essa coisa das declarações, tudo mais imóveis e tal, tipo, o governo poderia até tentar banir isso e fazer alguma coisa assim, mas eles sabem que o pessoal fica tão puto que não ia dar certo. Eu imagino alguma coisa assim, né? Não, eu acho que é mais... imóveis, não tinha aquela questão dos imóveis, assim, para a pessoa que não tinha declarado dinheiro e quisesse fazer a compra e declarar depois e o governo não iria atrás? Não tinha um programa assim? Não, isso com certeza que não, salvo que seja, por exemplo, realmente uma quantidade muito grande de dinheiro, talvez, mas mesmo assim acho difícil. Por exemplo,
A escrituração dos imóveis também aqui acontece muitas vezes em valor fiscal, e o valor fiscal das propriedades não tem nada a ver com o valor do mercado. Ou Logo seja, imaginei. então, por Logo exemplo, imaginei que não ia ter nada a ver. nada a ver. Por exemplo, a casa onde eu moro custaria, não sei, 120 mil dólares no mercado aberto, e em papel fiscal eu estou pagando por um valor de 8 mil dólares. Mas não é que eu coloquei isso está no cadastro do governo, está cadastrado assim, com esse valor, porque eles baseiam isso num valor de peso que já devaluou tanto que hoje em dia vale 8 mil dólares, ou seja, já não tem nenhum sentido. Agora, fazer a escritura sobre esses montos, isso é mais difícil, porque aí realmente tem que estar mais próximo ao valor de mercado, porque senão todo mundo vai saber, olha, esse cara tá mentindo, está fazendo qualquer coisa, mas pode, colocar um 20%, um 30% menos, sem nenhum problema, e você dá esse 20% ou 30% abaixo da mesa ao vendedor, por exemplo. Isso acontece muito também. Ok, eu lembrei o que era que eu queria me referir antes, aquele conceito do apartamento blanqueo. Sim. Que você tinha falado. Tem como explicar um pouquinho sobre o conceito? Então, cara, como cada governo sempre tem mais e mais dificuldade de recaudar dinheiro em imposto, eles sempre, e sabem que todo mundo tem um monte de dinheiro fora do país, eles sempre tratam de criar novos incentivos, assim, de blanquear dinheiro, ou seja, de legalizar dinheiro não declarado. O Macri, ele fez isso, e nesse governo eles também começaram o ano passado, mas já terminou. Essa janela, em geral, são uns meses que você pode declarar, e tem alguns apartamentos, o tipo de propriedade que está apto para esse tipo de investimento. Então, você só paga uma taxa punitiva de 5%, porque você, em teoria, nunca pagou impostos sobre esse dinheiro, e com isso estaria blanqueado. A questão é que eu conheço vários amigos que fizeram isso com o governo do Macri, por exemplo, e depois você sempre é o alvo do fisco, porque então a Receita Federal aqui, que chama AFIP, eles ficam sabendo que você tem dinheiro fora, e então é tipo, esse cara... Você é auditado o tempo todo para sempre. A auditoria o tempo todo, esse cara tem que ter mais, porque ninguém vai declarar tudo. Então isso é efetivamente o que aconteceu. Basicamente, assim, tem projetos de investimento que você pode investir, sei lá, um apartamento novo que conta com um apto blanqueio, que daí você pode comprar ele com dinheiro que você não tinha declarado antes, você tem que pagar ali uma taxinha ali de 5%, porque você não tinha declarado essa renda, e aí tá legalizado, mas depois eles vão ficar na tua cola, porque não, esse cara aqui deve ter alguma coisa. Mas então, eu fiquei investigando um pouquinho, porque eu também queria investir em alguma propriedade mais agora, e, na verdade, não era muito atrativo, porque a janela foi muito curta, foram 5, eu acho que no começo de dezembro até janeiro era 5%, depois em janeiro 10%, e depois até metade de fevereiro era 20%. E depois já não pode fazer mais o blanqueio, e era só empreendimentos novos, e depois eles expandiram também para casas de segunda mão. Mas mesmo assim, correr o risco de ficar sempre no visto assim do fisco, eu acho que não é muito boa ideia, não. Bom, a gente falou bastante coisa sobre como obter dinheiro e o câmbio e tudo mais relacionado aos tijolos de pesos. Acho que isso naturalmente leva a gente para o tema de como que é o custo de vida na Argentina atualmente. Assim, a gente sabe que, é mais barato comparado com o Brasil de forma real, mas, assim, quão mais barata é a vida na Argentina?
Eu acho que isso depende muito da sua situação residencial aqui, porque se for residente, mesmo temporário, você, em geral, pode conseguir um aluguel em pesos, que é muito barato, ou seja, uns $300, mais ou menos, e você pode ter um apartamento bastante bom por esse preço. Depois, se você não tiver residência, aí já fica muito mais caro, porque você vai para um mercado em dólares de aluguéis temporários, e isso pode custar uns de 500, 600 até 1.200, ou muito mais, dependendo do nível de luxo que você quiser ter. Todo o resto aqui é muito barato, ou seja, comer fora, beber, tudo é barato. Inclusive, seguro médico, tudo isso é barato também. E eu acho que para brasileiro é mais fácil, né? Porque como vocês são do Mercosul, pode vir aqui e simplesmente pedir residência e pronto. A única questão negativa aí é que, em teoria, seria também residência fiscal, né? Mas ninguém leva isso muito a sério, não. Essa é uma parada interessante que a gente assim, viu da Argentina, porque a maioria dos países do mundo te torna residente fiscal depois de 6 meses de residência. A Argentina te torna residente fiscal depois de 1 ano de residência, e se você está vindo para propósitos de trabalho, se você está sendo... A gente ainda está pegando os detalhes exatamente do que é considerado trabalho, se, por exemplo, trabalho autônomo consideraria, ou tem que ser um emprego CLT mesmo. Mas se você vai para a Argentina para trabalhar, você pode ficar até 5 anos sem se tornar residente fiscal. E o Danilo, nosso membro da equipe que está na Argentina... Se eles não fizessem isso, ninguém iria? Claro. Assim, o Danilo encontrou uma porrada de brasileiro que está trabalhando de vendedor em loja e tudo mais, o pessoal está morando na Argentina há anos e não paga imposto, porque não se torna residente fiscal. Então você... nem eu sabia dessa. Então, é um paraíso fiscal por uma regra de trabalho do governo argentino que eles nem estão olhando. Basicamente por 1 a 5 anos. Né? Se você não está indo trabalhar, você pode ficar 1 ano sem se tornar residente fiscal, que já é mais do que qualquer outro país no mundo, que geralmente é 6 meses. E se você está indo trabalhar, 5 anos curtindo a Argentina sem imposto. Nossa, eu nem sabia disso, sabia? Mas eu acho que se você está empregado por uma empresa, essa empresa sempre vai pagar os seus impostos automaticamente. Por exemplo, minha esposa, ela trabalha numa multinacional, e ela nunca fez declaração de impostos, porque é tipo a empresa que faz tudo isso. Mas eu já falei... No caso, ainda vai ter os impostos de folha de pagamento e seguridade social por ser um emprego, mas claro. A questão é que você não se torna residente fiscal. Então você não precisa apresentar declarações de imposto e não precisa pagar imposto sobre sua renda mundial. Então se você tem um emprego local na Argentina, mas você ganha renda de dividendos do exterior, aposentadoria, aluguéis, etc., não precisa declarar nada disso. Então... Olha que legal. Isso, a gente tem que publicar um artigo sobre isso, porque eu acho isso fantástico. Porque isso sempre achei muito ruim, né? Na Argentina, a maioria dos países que você tem que pagar sobre o seu patrimônio total em qualquer país do mundo, né? Você teria que pagar aqui na Argentina. Exato, o pessoal não está sabendo disso. A maioria das pessoas tá bem por baixo. Temos um corte aí para depois para o Instagram. Mara, assim, ok, o custo de vida é baixo, mas o que a pessoa ganha, assim, pelo custo de vida? Como é que é a questão de infraestrutura, de saúde, por exemplo? Depois que você consegue os tijolos de dinheiro e tudo mais... depois dos tijolos tudo é mais fácil, mas a questão da saúde eu acho que é muito boa aqui, como no Brasil também. A saúde pública também é bastante boa. Eu acho que no Brasil está um pouquinho melhor essa questão em sentido da organização. Por exemplo, eu fui para o hospital público em São Paulo também e achei ótimo. Aqui eu tenho um seguro privado e realmente as clínicas privadas aqui são o máximo e você não tem que pagar nada. Ou seja, você paga mais ou menos com $300 por mês para a família inteira, né? Você tem um seguro muito bom, muito melhor do que na Europa, por exemplo, teria, ou nos Estados Unidos. Então, essa infraestrutura é muito boa, a da saúde privada, né? Porque na pública você sempre tem tempo de espera, tudo, e
também depende da gravidade do caso. E depois o resto, infraestrutura de ruas e de conexões e tudo isso está mais ou menos, ou seja, não está destruído, mas as conexões internas, principalmente áreas, podiam ser bem melhores, porque hoje em dia tudo vai por Buenos Aires e não tem muita conexão sem ir primeiro por Buenos Aires, que é meio chato. Isso, por exemplo, se você quer viajar de Salta para Mendoza, que seria muito próximo, você primeiro tem que vir por Buenos Aires. Essas coisas eles ainda não resolveram. Mas bem centralizado na capital, né? Muito. Isso também tem a ver com a aerolínea nacional, que eles não abriram os céus para todas as companhias, e eles têm uma posição bem monopolística no país para todos os voos. Né? Tem muito poucas empresas além da aerolíneas. E eu acho que é comparável com o que era a Varig antes no Brasil, que depois de um tempo abriu para muitas empresas e agora tem muita seleção, né, de empresas e conexões também. De resto, eu acho que, na verdade, eu tô bem satisfeito, assim, com respeito à infraestrutura. Eu não preciso de muito, não. Eu acho que a internet, a conexão aqui é muito boa, tipo 300, 500 megas fácil, se você quiser, e não é muito caro também. Muito mais não precisa. Eu tenho 2 conexões por via das dúvidas, mas mesmo assim, às vezes tem esses cortes de energia e você não pode usar nada. Isso antes acontecia mais. Eu tô achando que isso esse ano vai acontecer muito mais pelas eleições. Sempre tem um pouquinho mais de caos no ano eleitoral. Coincidentemente, o mesmo acontecia em São Tomé. Eu lembro dessa situação, que é um país que é afetado por blackouts, e ano de eleição começa a ter blackout o tempo todo, blackouts longos, o povo fica puto, e isso afeta o resultado eleitoral. Engraçado. Mas acho que um fator também que o brasileiro sempre leva muito em consideração, assim, é um dos principais fatores em termos de imigração para brasileiros, é a questão da segurança. Como você avaliaria isso na Argentina? Eu acho que dentro da capital realmente não tem nada de problema, salvo se você for, não sei, caminhar muito na vista com objetos muito caros, aí tem esse furto, né? O furto é o roubo mais comum aqui. Por exemplo, uma vez eu estava com um amigo dentro do metrô, e a gente estava conversando e nem tinha tanta gente nesse vagão. E aí a gente saiu e ele sentiu assim na mochila e ele falou, meu, eu não tenho mais o computador. Eles tinham tirado o computador da mochila dele e a gente nem percebeu. E eu estava falando com ele, ou seja, era uma coisa realmente de arte. Cara, ficaram bom, hein? Muito bom. Meu Deus. Então, por isso, essas coisas tem que ter cuidado de sempre olhar os pertences, mas fora disso, você pode caminhar aqui às 4 da manhã, meio bêbado, e não vai acontecer absolutamente nada. Nesse sentido, é muito menos perigoso do que se perder no Rio, por exemplo, o que já aconteceu comigo uma vez. Você tem o risco de furto, mas não é assim crime violento, assassinato, assalto, arma na cara, etc. Não, pelo menos aqui dentro da cidade de Buenos Aires, não. Nas aforas, na periferia, sim, isso acontece muito mais, mas sempre, em geral, com moradores de lá mesmo. Então, o pessoal que trabalha, volta para casa e tem... Eu tive uma amiga que ela foi aí para Buenos Aires, que ela foi gravar algumas coisas e tudo mais, ela falou que, mas nas periferias ela não se sentiu confortável, mas também ela é uma mulher, então, né... não, eu acho que para mulher eu e o Chico, sempre... a gente se garante agora. Sempre a questão mais complicada, simplesmente por uma questão de defesa pessoal.
Não é que acontece muito, mas mesmo assim eu sempre iria com alguém, mais pelo machismo do que outra coisa, no caso de mulher, né? Se for muito tarde de noite, você não vê ninguém, melhor não arriscar, né? Mas enquanto a roubos violentos, como você vê muito no Brasil, com armas e tudo isso, isso não é muito comum aqui, menos nessa zona da periferia, e mesmo assim é bem assim, ó, entra numa casa também com armas, coisas assim, mas para o turista não tem muito para temer. E no interior é menor ainda, por exemplo, numa cidade tipo Mendoza ou Salta, isso é menos comum ainda. Uma coisa também quando tem aqui no Brasil tá tendo agora, né, quando tem mais situações econômicas assim, especialmente quando você tem gente que mais claramente tem grana e não tem, sequestro relâmpago, essa coisa assim, tipo, pega alguém, força o cara a fazer um monte de transferência e tudo mais, devolve, esse tipo de coisa acontece ou não? Isso acontece muito com o pessoal mais velho, assim, tipo, eles fazem uma historinha e, por exemplo, caem nisso e depois terminam sendo estafados. Mas antes... mas aí você tá falando uma coisa mais fraude, eu tô dizendo mais, tipo, cara, sequestro mesmo. Mais fraude mesmo. E antes, sim, tinha mais sequestro relâmpago. Acho que foi nos anos 90 e durante a crise de 2001, aí tinha um monte. Eu ainda não entendo, porque se eles realmente quiseram fazer isso, seria muito fácil aqui, porque quase não tem privacidade nesse sentido, porque o RG de todo mundo está online. É muito fácil pegar a identidade de alguém com o que publica online, e tem um monte de gente falando de dinheiro. Então, se realmente houvesse essa inspiração, digamos, para fazer sequestro relâmpago, podiam bem fazer isso aqui. Seria muito fácil, mas eu acho que simplesmente falta energia para isso, não sei, porque ultimamente não tem acontecido para nada. Acho que também é uma questão mais cultural, né? Assim, você vê no Cone Sul, de forma geral, Uruguai, Paraguai, Chile, etc., as taxas de homicídio são mais baixas. Assim, Sim. Às vezes você tem países que são numa situação de pobreza bem grande e ao mesmo tempo são seguros. Assim, você tem esses outliers, tipo o próprio São Tomé, né? Um país pouquíssimo, mas a taxa de homicídio é quase nula. Eu acho que uma exceção hoje em dia seria Rosário, que é a segunda ou terceira maior cidade daqui, que realmente virou um centro para o transporte de droga em geral para a União Europeia. Então tem um porto lá bem importante e tem muitos gangs aí e acontece bastante que tem tiroteio, essas coisas em Rosário. Isso quase todos os dias. Tem alguns bairros lá que estão dominados, que nem favelas no Rio, por exemplo, por grupos armados e tudo isso. Mas é a única cidade onde isso aconteceu. Isso foi nos últimos 10 anos, que isso virou cada vez maior problema e eles não sabem como resolver. Uhum. Já que a gente começou a falar um pouco de diferentes cidades, acho que gostaria de puxar aqui, assim, qual é o seu top, sei lá, top 5, top 3 cidades na Argentina? Você mora em Buenos Aires, então imagino que Buenos Aires esteja alta aí, mas, assim, como você ranquearia os principais, melhores destinos da Argentina? Eu começaria com Buenos Aires, simplesmente pela quantidade de atividades, bares e restaurantes, etc. Depois, Mendoza, eu acho que é muito legal. O Sul, não conheço muito, ainda preciso conhecer Bariloche, mas isso eu tenho muita vontade de conhecer. Fui várias vezes para Salta, essa região no norte também é muito linda. A família da minha esposa, ela é de Mar del Plata. Então, a gente sempre vai, umas vezes por ano, vai até lá, que são 5 horas
mais para o sul, e tem mar lá também, porque isso é outra questão. Aqui em Buenos Aires é tudo rio, né? Então não dá para nadar, nem tem praia, nada. Realmente tem que ir muito mais para o sul, e não é que nem no Brasil, que jogar no mar é uma coisa sem frio, ou seja, é muito frio a água lá, em comparação, né? Isso sim. Mas eu acho que isso seria... eu gosto também muito de Misiones, só que lá, por exemplo, Posadas é uma linda cidade, dá para estar alguns dias, para conhecer as ruínas das missões lá, e também as cataratas, obviamente. E, na verdade, eu estou no perfil de Twitter, eu estou procurando sempre lugares novos na Argentina, e tem tantos que eu não vou conhecer todos na minha vida, mas realmente tem muito para ver, porque, que nem o Brasil, são países tão grandes que você pode morar a vida inteira sem conhecer. Em termos de belezas naturais, assim, e montanhas, e lagos, e florestas, e etc., a Argentina, nossa, cada foto que você vê. E assim, mesmo no top 5 que você mencionou aqui, assim, dar uma localização geográfica pro pessoal é interessante também ver o quão espalhado, né? Porque Buenos Aires, a gente sabe ali, sabe, pega a balsa do outro lado do Uruguai, aí Mendoza, a gente tá falando do outro lado ali, quase já no Chile, né? Tá pertinho de Santiago, capital. Aí sobe lá, salta, já tá quase na Bolívia, né? Lá para cima da Argentina. Mar del Plata é sul-mar, basicamente, né? Faz fronteira com o Atlântico. E aí Posadas é do outro lado da ponte de Encarnação, que é a cidade praia do Paraguai, que a gente tinha comentado no outro podcast. Então, realmente, né, espalhado nas 5 fronteiras, basicamente. Não, é muito... Você veio alguma vez para a Argentina? Ainda não. Vai ser a primeira esse ano. Vai ser legal. Vamos... E aquele norte agro ali da Argentina é gigante, né? Muito, muito grande. Porque ali é basicamente o tamanho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, só que é mais largo ainda. Sim. E é tudo assim, basicamente deve ser só agro, sertanejo. A região pampeana, que é quase todo o centro, é tudo agricultura. Nossa, você vai no Google Maps, é simplesmente quadradinho de fazenda, um atrás do outro. Por 6 horas de carro, suavemente, no mínimo. Isso. Muito mais, na verdade. E aqui, esse ano vai ser muito, muito difícil, porque houve sequia, né? Eu acho que no Brasil também, pelo muito calor, então... Teve calor, mas acho que a água caiu aqui e não aí, então vocês se ferraram, mas a gente está com excedente aqui. Não, aqui se ferrou mesmo, e as exportações vão ser, eu acho que nem um 20%, só vão 20% ou 30% do que teriam num ano normal. Ou seja, não vai ter... detonar com o câmbio do país. Então, não vai ter reservas em dólar, porque a maioria dos fluxos em dólar depende tudo de exportação, porque eles têm muitos impostos sobre isso. E também, além disso, tem uns vencimentos de dívida local em pesos, que são 4 vezes toda a base monetária. Ou seja, se eles não conseguirem renovar essa dívida, e eles estão tentando muito forte. Agora você coloca um prazo fixo em peso e você ganha uns 120% ou 130% anual. Mas bom, tem que esperar que não haja devolução, né? Mas que vai ter, porque não, tá insustenível isso. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho que vai ter na metade do ano, vamos ver. Mas eu acho que vai cair muito mais o peso, porque eles vão ter que imprimir, porque além dessa situação, sempre tem o déficit eterno que eles não resolvem e precisam imprimir para isso. Então, vamos ver. Nossa, verdade. Agora eu tô vendo as notícias aqui. Você me deu uma pauta de vídeo agora. Obrigado.
E a gente está em ano de eleição na Argentina, né? Como é que tá essa... eu tava ouvindo isso e pensando, acabou, Javier Milei pode levar essa porra aí só na raiva da galera. Então, eu acho que ele tem uma boa chance. Eu acho que todo mundo tá nesse podcast querendo ouvir, tá? Mas e o Javier Milei, né? Que história é essa? Então, é muito louco, porque ele é economista, né? Meio apaixonado, assim. Meio apaixonado, é uma forma. Ele é meio apaixonado para um argentino, para alguém que vive na Argentina, então a média dos caras aí. Não, ele é bastante apaixonado, diria. Não, mas ele é muito popular entre pessoal mais novo, tipo adolescente e pessoa na casa dos 35 para baixo. E hoje em dia a estimação é que tipo ele levaria uns 20% dos votos, que é muito, porque ele é um outsider total. E ele não tem uma base política como os outros partidos, mas mesmo durante o governo do Macri e durante esse governo também, a oposição, entre aspas, não é muita oposição. Tipo, o partido do Macri, que seria a oposição central e que provavelmente vão ganhar as eleições, eu acho. Mas eles votam tudo a favor dos kirchneristas mesmo, eles votam igualzinho. Por exemplo, houve uma votação agora, nessa semana, para do Cambiemos, que é o partido do Macri. O Cambiemos, que é o partido do Macri. E houve uma votação nos deputados para a digitalização, digitização de todos os arquivos médicos pessoais, para compartilhar essa informação com o governo. Agora, só houve 2 pessoas votando contra, do partido de Milei. O resto votou tudo a favor, ou seja, não tem oposição real. A única diferença que vai ter... que isso aí dá para pensar que é uma coisa eficientista e tudo mais, assim... isso que eles acham, mas depois houve vários hackeios já da base de dados completos da população argentina, que eu não sei, eu não gostaria de compartilhar esses dados com o governo, porque simplesmente alguém vai aproveitar disso. Que eu acho que essa pauta aí é muito tipo, a não ser que você seja um libertário muito forte, você vai ser a favor. Mas assim, nas coisas econômicas principais, né, que eu queria entender, mas assim, voltando do Milei, né, isso é uma dúvida que eu tinha, tipo, as pessoas que gostam dele são assim, a população no geral, ou é mais o bloco mais jovem? Você tá falando que é o bloco mais jovem, tipo, passou nos 35, acho que o cara já não é tanto assim, né, isso, e também assim, a outra coisa que eu queria entender é, as pessoas gostam dele porque ele é libertário, ou elas gostam dele porque ele é do contra? Só, tipo, eu acho que eu gosto desse cara, mas é que eu realmente odeio os outros dois, então sei lá, vai esse. Tem muito disso também, e para alguns libertários ele tem um posicionamento difícil em algumas questões que são mais conservadoras do que tipo em relação a drogas, essas coisas. Em geral, o libertário, muito libertário, ele acha que cada um tem que fazer o que quiser com o corpo dele, né? Mas nessas questões ele é um pouquinho mais tirando para o conservador. E mas tem muitos... Ele é contra legalizar ou ele só não fala disso? Não, ele é contra legalizar, e eu tenho algumas... tem alguns questionamentos de fazer muito trading com a China. Isso também é mais ideológico do que realmente realista economicamente, porque não dá para cortar... Fazer o quê? Mandar soja para quem, né? Não dá para fazer isso nesse momento. É que assim, eu entenderia, tipo, ele falar, olha, o grande problema do país hoje é uma puta crise econômica, então eu vou focar em coisas de economia e falar disso, porque isso é a primeira coisa para resolver. E tipo, tá, eu até sou a favor de legalizar as drogas e tudo mais, mas claramente isso não é a pauta, por que eu vou falar disso agora e confundir todo mundo? E vamos focar em matar o maior elefante da sala, depois a gente vê. Tipo, eu entenderia isso, prático, é pragmático. Agora, esse contra é meio... né? Não, e ele teria que se focar um pouquinho mais nisso, porque no começo, quando ele começou a
virar cada vez maior em quantidade de público para os lugares onde ele ia, ele sempre dava aula de economia, assim, e isso era muito valioso e muitas pessoas gostaram disso. Então, acho que ele tem que voltar um pouquinho mais para isso, menos ideologia e mais simplesmente pela questão econômica. Ele também fala que virar para uma dolarização de novo da moeda. Vamos ver se isso Se é dolarizar, possível. você abre um déficit no PIB, no orçamento do país, de uns 10% do PIB, né? Que hoje eles bancam isso com impressão. Mas eu estou tentando entender esse fenômeno dele, mas aparentemente, assim, tem a coisa da revolta e tem a coisa dele ser libertário, mas tipo, isso está... Outra coisa também, outra dúvida que eu tenho, isso está convertendo pessoas, que pode ser que o cara só ganha, mas ninguém entendeu, tipo, ou ele tem esse tamanho assim, mas ninguém entendeu, assim, tipo, liberdade econômica e tudo mais. A galera só entendeu, tipo, ele é contra, gostei. Mas isso tá, tipo, educando pessoas, existem cada vez mais pessoas estudando e discutindo isso, ou não? Não, isso eu vejo como muito positivo, que tem cada vez mais pessoal discutindo questões econômicas e também comparando com outros países no mundo, né? Porque a Argentina é um dos poucos países, todo mundo tem inflação, mas aqui na Venezuela tem uma razão pela qual é tão alta, né? Não é porque os empresários são todos ruins e querem foder malvados, gente. Porque isso sempre é o papo do governo, né? Que aqui não é os que aproveitam da inflação são sempre os empresários que sobem os preços, por isso tem que controlar os preços. Não, é porque você está imprimindo até não poder mais. Você está destruindo a moeda. Isso aconteceu já tantas vezes na história. E eles sabem disso também, não é que eles são burros, mas é o papo que eles vendem para o povo. E, infelizmente, muitas pessoas acreditam nisso e acham que realmente é culpa do empresário que aumenta os preços. Não, mas tem gente estudando, tem gente lendo. Eu acho que isso é importante, ter essa sensação de gente discutindo ativamente, sabe? Então é legal de ver isso, porque o meu ponto é assim, eu tô tentando entender. Às vezes você tem um cara que ele estoura e se ele passar, acabou. Porque ele não deixa nada. Mas, então, assim, mesmo que tudo dê errado, ele tá deixando possivelmente milhões de pessoas interessadas em uma nova ideia, que vão estudar, que vão ler, que vão... Sabe, tipo, existe um legado, então eu acho legal isso. Isso com certeza. Eu acho que essa é a coisa mais importante que tem, assim. E, pá, legal. Fico feliz. O que eu não sei é realmente quão viável são esses polls que eles mostram que é de um 20%, se realmente é assim, ou se é menor ou mais. E eu também estou nessa borbulha do Twitter, né, onde tem, você sempre vê mais ou menos pessoal que acha as mesmas coisas, e eu não sei se isso realmente é uma reflexão. Porque o mundo real é uma bolha, né? Exato, sim. Isso é difícil de saber. De gente que concorda comigo. Não, sim, faz certo sentido, Acho que vamos ver, né? Eleição em outubro, novembro de 23, né? Vai ser um ano divertido. Nossa, cara. Se não, cara, eu acho que eu vou aí para a Argentina na eleição. Vai ser bem difícil. Caos. Vai ser tipo porrada na rua, essas coisas assim? Se for melhor. Não, nem tanto, não. Às vezes tem esses saqueios, essas coisas assim. Às vezes tem isso, mas fora isso, tipo, eu acho que eu gostei dos caras. Tipo, um saque ali, mas não vai ter porrada na rua, no máximo um jiu-jitsu. Não, isso é uma coisa que não sei, dependendo dos passos, que são os pré-eleições, onde se definem os candidatos, quem pode se candidatar, que também é uma votação do povo. Então, aí se determinam os candidatos. Dependendo dessa eleição, eu acho que aí podemos ver se vai ser muito turbulento ou não. Porque quem tem essa opção na mão são sempre os peronistas. Por exemplo, quando o Macri veio no governo, no mesmo dia houve distúrbios, saqueios, tudo um caos total. Agora, com esse governo, a outra metade do país não queria votar nesse governo. Não houve nada, tranquilidade.
Assim, Todo mundo aceitou de boa, né? Por exemplo, em 2001, quando houve essa crise gigante, também... Em 2001 foi o Corralito, né? O Corralito, aí não estavam governando os peronistas, e aí foi um caos total, quase guerra civil aí. Mas isso só pode acontecer de quem tem o poder sobre os protestantes, e nesse caso, isso sempre são os peronistas. Então, se eles perderem muito aí nessas eleições, vendo, olha, isso vai dar super errado em outubro, eu acho que aí pode haver alguns distúrbios interessantes. Entendi. Pegando assim uma escala de civilidade de eleições, de 0 a 10, 0 sendo Suíça, 10 sendo França, qual a média? É razoável de esperar. Qual a média na Argentina? Eu acho que estaria na média, assim, tipo, em geral não acontece muito ao redor das eleições. Não, é sempre depois, quando começar o novo governo, aí começam. E aí vão fazer, se é outro governo, vão fazer de tudo para fazer tudo mais difícil. Por isso também, por exemplo, se o Milei ganhar com muitos votos, eu não sei o que ele vai fazer, porque ele não tem essa infraestrutura política para ser governo. Ele tem algumas pessoas, tipo 10, 20, não sei, mas isso não é suficiente em todos os cantos do país, principalmente nos lugares administrativos, que são todos os caras que sempre estão. Ele vai ter que... Se você ganhar, você vai nomear quem, né? Ele vai ter que pactar com essas pessoas, porque senão vai ser impossível. Foi meio assim, pelo que eu entendi, o que aconteceu também com o Bolsonaro, porque ele tinha que fazer muitos pactos com outros partidos para poder fazer um governo. O problema dele era mais Congresso, né? Porque você tem um monte de partidos, né? Na Argentina, tipo, a não ser que o Cambiemos vá lá junto com a Kirchner e fica uma maluquice dessas, ele até consegue o Congresso. O problema seria, tipo, você vai ter que nomear, sei lá, 50 mil pessoas para o governo. Você tem 50 mil pessoas que você confia. Não. Vai ser difícil. Problema. Mesmo dentro do partido já assistente, isso é difícil, eu acho. O pariu é foda. Uma outra coisa, assim, que se tem, né, essa rixa, digamos, entre Brasil e Argentina em vários aspectos, mas eu queria entender assim, um pouco mais da sua experiência morando aí, de como que o argentino vê o brasileiro, né, e se tem muito brasileiro por aí também, assim, qual que é essa relação? Eu acho que é uma relação bastante boa, em geral. A rivalidade realmente é durante futebol. Por exemplo, eu estava olhando aqui o partido com Croácia, e pessoal aqui, todos os vizinhos, quando a Croácia fez o gol, sabe, assim, tipo, eu acho que é só no futebol mesmo que eles têm essa rivalidade, e de resto, todo mundo vai de férias no Brasil, e vice-versa também, aqui tem muito brasileiro, e tem bastante pessoa também que fala português mesmo, e as pessoas gostam também da cultura brasileira, então acho que não tem essa rivalidade, é mais em papel mesmo. Eu não sei quando isso cresceu tanto, será que isso foi durante os anos 70, por aí, ou foi já de muito, muito antes, essa rivalidade? Se a gente mantém no futebol, beleza. Aí não tem problema, não. Não, acho que eu não vejo isso como alguma problemática aqui local para nada. E ultimamente, nos últimos 5, 10 anos também, cheio de venezuelanos, muitos. Realmente tem loja venezuelana em todo lugar também. Em comparação com outros países é menor, mas eu acho que... a língua é mais fácil, né? Tem galera que foge para o Brasil, mas tem que aprender. Se o venezuelano for para a Argentina, você já está acostumado a lidar com a inflação, então você já tem como lidar com isso aí. Inclusive, tem que fazer o esquema, né? Você já tem doutorado, os caras estão só terminando a graduação. E a língua já também parece legal. Então eu sempre acho assim, tipo, coitados, eles saíram da Venezuela, depois terminaram na Argentina. Eu conheço alguns que foram para o Chile depois. Socialismo persegue eles. Não, eu tenho dó dos caras que foram para o Chile, que falaram, não, agora nós vamos para um lugar que não tem socialismo. Puta merda. Aí você tava falando com os chilenos e falando, cara, deixa eu te explicar um negócio.
Deixa eu te explicar uma coisa. Ai. Isso é a problemática da América Latina em geral, viu? Porque eu acho que só o Paraguai se salva de tudo isso. Se eu fosse o Lacalipu, eu começava a colocar prova na fronteira. Isso é boa. Fazer um teste, o teste lá político. Psicotécnico na fronteira. Você é socialista, vaza. Entendeu? Ou você entra, mas não vota. Aqui tem essa o mesmo mapinho aqui que vocês têm no Brasil, a divisão política, e aqui, quando alguém tem o mínimo de luxo, porque nem tem que ter muito, né? Mas eles chamam de, como seria patricinho no Brasil, aqui é cheto, eles falam. Então, aqui tem Tchecoslováquia, que seria, tipo, quase toda a metade do país, que vota sempre para os não socialistas. E é a mesma coisa que é o Sul no Brasil, né? O Sul e o Norte são dois mundos diferentes. Entendi. Muito bom. Acho que fora isso, a gente também poderia falar um pouquinho sobre o seu projeto, Mara, a SovSpot, que para quem está escutando a gente provavelmente também vai ter bastante interesse. Você poderia apresentar rapidinho do que se trata? Sim, se trata de uma plataforma onde você pode procurar vistos de investimento, vistos de nômade digital, para todos os países do mundo, e o próximo passo seria de adicionar profissionais em cada país. Então, por exemplo, advogado, consultor, que pode ajudar com esse tipo de visto, e tudo para o usuário final sempre vai ser de graça e tem que ser uma fonte de informação mesmo. Então, eu trabalhei sempre com marketing digital para empresas e consultorias que fazem esse tipo de serviço, de atrair investidores para, por exemplo, Estados Unidos ou outros países. E depois fiquei pensando, bom, seria bom ter um lugar onde você pode achar todas as informações necessárias e pode escolher em base a reviews também, porque a ideia é essa. Por exemplo, tem muita falcatrua também nesse mundo, e pessoal que por aí fala que consegue o visto, depois não consegue, e eu gostaria de ser essa plataforma onde você pode avaliar todas as opções e também com recomendações de outros usuários. Ficou legal. Você tem o peer review todo, né? Exatamente. E nós, na SET, somos amigos, parceiros da SovSpot. A gente direto manda comentários para os artigos deles. E alguns artigos deles também já estão traduzidos e publicados em português no nosso site, né? Então, por exemplo, essa semana teve um artigo lá sobre o visto de nômade de Bali. É originalmente um artigo da SovSpot que a gente traduziu e adaptou para o português. Então, recomendamos, se você está buscando vistos, quer saber um pouco mais sobre as suas opções e quer uma plataforma assim, para conseguir ver rapidamente as diferentes opções, confere a SovSpot e também depois lê no nosso blog. Os artigos vão estar lá em português, devidamente adaptados para o caso do brasileiro e do português médio. E fora isso, Mara, alguma última consideração, comentário para os brasileiros escutando isso que tem interesse na Argentina? Simplesmente vir para cá e conhecer a cidade e não depender de uma fonte de renda local em pesos. Isso seria o mais importante. Muito bom. E para quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que eles podem te encontrar? Eu estou em Twitter com Bowtie Mara, e também pode me encontrar em SovSpot, SovSpot.com, e também tem um Substack sobre como ganhar dinheiro como agência digital, tudo em inglês, que é wifiagency.substack.com. E aí, realmente, eu também explico o meu caminho para poder depender de dólares e morar na Argentina. Muito bom. Todos esses links estarão aqui na descrição do podcast. Se você está escutando no YouTube, no Spotify, enfim,
Só dá uma conferida lá, vai ter o link tanto do Substack dele, quanto da SovSpot, quanto do Twitter. Se vocês quiserem seguir o Mara para mais dicas de Argentina, que ele posta aí todo dia, basicamente. Perfeito, Mara, foi um prazer ter você no podcast hoje. Sextou, o Mário certamente vai de vinho argentino e eu agora fiquei com vontade também. Não, vai ser muito legal essa experiência. É como a Argentina indo para o Brasil também, que é uma coisa maravilhosa sempre. Faz muitos anos que eu não vou. Eu acho que a última vez foi em 2019. Eu preciso ir de volta. Se estiver por São Paulo, você traz o vinho e a gente faz a festa. Exatamente. Acho boa. Boa. Para quem quiser ter um pouco de experiência de Argentina, vai para o litoral de Santa Catarina no verão. Floripa, vai para Bombinhas e tal, você vai ver aí, para cada 3 pessoas, 4 são argentinos. Então... Muito bom para já praticar o espanhol. Mas beleza. Valeu, Mara. Uma oração e até a próxima.